e agora está atuando ainda mais frequentemente na nossa clínica. Ele é uma pessoa sui generis, né? A sua mãe é de família espanhola, o seu pai é chinês, 100% chinês, e eles se encontraram em Cuba, se casaram, e o nosso querido Dr. Peter Choi nasceu. Portanto, ele é uma pessoa totalmente internacional. E a formação, né? Aí depois veio a época do Fidel Castro, e a sua mãe e seu irmão vieram juntamente com o Dr. Peter Choi para os Estados Unidos, onde ele fez a medicina. Depois ele voltou para a Europa, morou em Madrid, e retornou aos Estados Unidos, onde ele fez a residência em cardiologia em Nova York. É um cidadão do mundo, né? Dá para perceber. Exatamente. E com uma formação sólida, isso é muito bom, né? Dá bastante respaldo também para aqueles que acabam, né, visitando a família Health Clinic, né? Sim. Portanto, ficamos aqui abertos também, e a pessoa que está aqui nos ouvindo quer conversar alguma coisa relativa à cardiologia, é só entrar aí, os dados estão contigo. O interessante Legal. também é que os nossos amigos descendentes de espanhol, porque eu sei que tem muita gente que nos ouve, e o portunhol do Dr. Choi vai ser bem oportuno também, não é mesmo? Como ele estava dizendo, a gente vindo para cá, ele falou, olha, o português eu entendo praticamente tudo. Falar é um pouco mais difícil. Falei, mas o seu portunhol é excelente. E então manda ver no espanhol qualquer coisa. Então, deixa eu aproveitar e colocar então aqui para vocês. Exato. Na esteira dessa notícia, né, que acabou infelizmente acontecendo, essa jovem que acabou morrendo, ela foi assistir a apresentação da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Ela vinha de um outro estado, o Rio de Janeiro, que passou, né, na semana passada por temperaturas absolutamente fora do comum, né, temperaturas muito altas. Dizia-se que, inclusive, no momento ali do show, já era de noite, e a sensação térmica estava ultrapassando os 39, já no período da noite, né? O Rio de Janeiro, que teve registro de quase 60 graus Celsius de sensação térmica, né, durante essa onda de calor. E, a princípio, como foi noticiado, essa garota não teria nenhum tipo de doença, né, pré-existente, pelo menos conhecida, mas ainda muito jovem, acabou passando mal e morreu, e acabou dando, a princípio, o diagnóstico de que ela teria morrido com uma parada cardiorrespiratória. Por que isso acontece? Né? O calor pode ter sido aí um gatilho para isso ter acontecido. E uma outra pergunta que me fizeram até esses dias, né, quando a gente vinha relatando sobre essa coisa das mortes súbitas, que parece estar acontecendo, né, com bastante frequência, ou pelo menos a gente tem noticiado com mais frequência isso. Qual a diferença quando se fala parada cardiorrespiratória e parada cardíaca? É a mesma coisa ou não? No, no es la misma cosa. La cardiorrespiratoria y cardíaca vienen juntas. La respiratoria puede venir sola y eso provocar que el corazón pare. Ahora, eso es solo un diagnóstico de algo que le pasa a un paciente. Siempre hay una causa para eso. En este caso puede haber la subida térmica del calor que había. Y eso es posible que haya sido. Otras cosas muy comunes que producen estas cosas son coágulos de sangre que viajan y salen del corazón, se van al pecho, a los pulmones y producen arrestos cardiopulmonares. Seria um trombo, o que se fala popularmente, um trombo, né? Exatamente. Mas você viu que aumentos da temperatura, isso que foi interessante que o Dr. Choi acabou de dizer, aumentos de temperatura, então, podem sim provocar esse tipo de, o que aconteceu, de parada mesmo em pessoas saudáveis. Mesmo em pessoas saudáveis, Dr. Choi? Ou... Cuando la temperatura está tan alta, el cuerpo se deshidrata, la sangre se coagula, se pone espesa y tira coágulos. Eso es probablemente lo que le pasó a ella. Ou seja, a causa foi a desidratação. O calor muito grande deu uma desidratação, o sangue se concentrou,
ela deve ter alguma predisposição. Às vezes é uma menina e toma anticoncepcional, tá certo, doutor Choi? Às vezes toma anticoncepcional, birth control, para poder evitar a gravidez. Control, e daí, o que acontece, então, ela poderia ter tido um tromboembolismo e faleceu disso. E daí foi o que se descobriu na necrópsia. Pode ser uma das causas, o senhor concorda? A outra coisa que pode ser é se há algum tipo de história de arritmia cardíaca que hayan produzido isso. Sim. Ou seja, a arritmia cardíaca, que o Dr. Choi falou, ela não sabia que tinha, estava muito desidratada, isso precipitou nessa arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca fez com que o coração batesse anormalmente de uma maneira muito grande nisso. Tem muita excitação, tem muita parte emocional, porque é um show, né? Era um show, Márcio. Sim. Então, tem muita essa parte emocional. A gente não sabe se tem alguma ingestão de drogas também. Às vezes, uma cafeína, eu não digo nem só um energy drink, né? Alguma coisa, mas algum tipo de droga também pode ter sido consumido e não se foi pesquisado. Daí tudo pode ajudar, né? Na verdade, né, existe ainda o prazo de 30 dias, né, para que os exames conclusivos, né, sejam divulgados. Isso é só uma preliminar que foi, inclusive, divulgado hoje, né, na imprensa do Brasil, falando sobre a identificação de uma hemorragia pulmonar, né? Então, isso foi um primeiro indício aí que está sendo também colocado agora publicamente. Eu vou para um intervalo comercial, o último intervalo comercial que nós temos aqui no Direto da Redação de hoje, para que a gente possa retornar hoje, recebendo então os doutores da Família Health Clinic, o Dr. Peter Choi. Peter Choi, da Família Health Clinic também, que está conosco, ele que tem especialidade na cardiologia, né? E a gente vai poder ainda ter esse tempinho aqui para falar sobre esses assuntos. Trouxemos aqui à baila esse primeiro assunto, que é factual, essa notícia triste, né? Dessa garota que acabou perdendo a vida no momento de lazer, e parece que, a princípio, né, se diagnosticou talvez um problema cardíaco que teria levado à morte dessa garota. A gente vai voltar em instantes aqui no Direto da Redação. Se você tiver perguntas, pode encaminhar também para os nossos números de WhatsApp, tanto em Boston como aqui na Flórida, que a gente vai também colocando aqui para que a gente possa ter as respostas, né, dos nossos doutores. Hoje o time está turbinado aqui, hein? Daqui a pouquinho eu volto. Nós estamos de volta aqui no Direto da Redação, hoje recebendo os nossos doutores da Família Health Clinic. Eu gostaria novamente, nessa audiência rotativa do rádio, né, que o doutor Thomas Soderberg, mais uma vez, fizesse a introdução. Nós temos aqui o nosso convidado, né, o doutor Peter Choi, é isso, né? Exatamente, doutor Peter Choi. Peter Choi. E sendo bem sucinto, contando a história rapidamente, doutor Peter Choi, a mãe dele é de família espanhola, o seu pai é 100% chinês, e ambos se encontraram em Cuba e se casaram, tiveram uma família lá em Cuba, o Dr. Peter Choi com seu irmão, o pai e a mãe, quando na época do Fidel Castro, que fez o problema lá em Cuba, a família teve que vir para cá, seu pai faleceu, e o Dr. Peter Choi ficou um tempo em Nova York, voltou junto com a mãe para a Espanha, ficou em Madrid, onde ele fez a faculdade de medicina. Passado um tempo ele retorna aos Estados Unidos, onde ele faz a residência em cardiologia lá em Nova York. E agora nós temos o Dr. Peter Choi, ele é o nosso Medical Director, diretor clínico da Família Health Clinic há mais de 3 anos, e também está atuando, atendendo pacientes, seja como internal medicine, né, medicina interna, em todos os nossos pacientes, em todos os níveis, com tratamentos hormonais e toda a parte endocrinológica do paciente, e também, obviamente, na sua hiperespecialidade, que é cardiologia. Cardiologia, legal. E a passagem por Cuba, né? Cuba que já teve uma tradição, né, de bastante excelência na área de medicina, né? Acho que isso deve ter se perdido, né, ao longo desses últimos anos, né? Sim. Com a deterioração, né, mesmo da própria economia cubana. Mas isso só foi um parênteses. Vamos voltar a falar de cardiologia. Vamos falar de medicina. A gente falou de cardiologia no bloco anterior, né, citando inclusive essa triste notícia, né, falando da morte dessa fã da cantora Taylor Swift. E aqui em off o doutor me lembrava uma outra notícia que nós demos também hoje, né, no Bom Dia Nossa Rádio, sobre a morte daquele preso, né, considerado preso político no Brasil, que acabou falecendo aos 46 anos, também dando aí preliminarmente a informação que ele teria tido uma parada cardiorrespiratória.
Até para colocar para o doutor, né? Porque a família deu, inclusive, declarações, apresentou exames, falando que ele era um paciente de risco, né? E não poderia, inclusive, estar lá, né? tá preso, né? Mas que tinha também, além dessa comorbidade já conhecida da diabetes, seria um sequelado da Covid-19. Até a pergunta que eu transfiro para o doutor, se a Covid-19 de fato, né, veio apresentando pacientes com desdobramentos cardíacos como sequela? Sí, sí se produce. Especialmente miocarditis y enfermedades de inflamación de las cubiertas del corazón. Es muy común. E Dr. Choi, quais seriam os sintomas que uma pessoa teria depois de ter tido Covid, que ela poderia procurar, então, um serviço médico e com quais sintomas? Persistente falta de aire y tos crónica. Cansancio absoluto que produce el COVID. E isso daí, ela não tinha nenhum antecedente de problema cardiológico. Isso é possível acontecer? Sí, sí. O senhor tem visto muitas experiências com isso aí? Yo he visto varias de inflamación del miocardio producido por el COVID, sí. E quais é o diagnóstico? Como o senhor faz o diagnóstico? Quais exames o senhor usa? La mejor forma de hacer el diagnóstico es a través de una ecografía. Sim. Eso enseña la movilidad del músculo y te indica la cantidad de fracción eyección que está poniendo el paciente. Ou seja, a fração de ejeção ou seja, quando o músculo se contrai para poder mandar o sangue para frente, isso fica comprometido no exame de ecocardiografia. Está reduzido, sim. Perfeito. E o tratamento, doutor? Não para você que está nos ouvindo fazer tratamento, mas para você saber, tem tratamento? Não, desgraciadamente hay que tratarlo como fallo cardíaco. Como falência cardíaca. Sí, y en esos momentos, pues, con eso pueden mejorar. Pero el virus, una vez que produce la cardiomiopatía... É irreversível, então? A pessoa não vai voltar a ser o que era antes do contato com o vírus, então, pelo que eu estou entendendo, é isso? Sim, efetivamente. Bom, isso é grave. Isso é grave, Dr. Thomas. Isso daí é grave. Nós temos visto vários casos disso. O Dr. Choi tem uma experiência importantíssima nessa área. E todos os pacientes que particularmente não são abordados e a endocardite vai aumentando, a miocardite aumenta, ela se intensifica, obviamente que a sequela é maior. Então, quanto mais rápido for abordado, obviamente, melhor. Ao menos para segurar o processo. Né? Ou seja, vocês viram que ele falou que a sequência, caso isso seja muito grave, é uma falência cardíaca. Então, você tem que dar suporte para que esse coração comprometido continue batendo. Exatamente. Então, para não chegar, né, a esse nível, né, de praticamente não ter nem o que fazer, né, como paliativo, né? Exatamente. Agora, a doutora falou sobre a questão dos principais sintomas, essa relação que existe também, que já foi inclusive documentada, né, da Covid, sequelando pacientes que acabam desenvolvendo problemas cardíacos, né? Mas existem outras questões, né? A gente inclusive já trouxe aqui algumas vezes hábitos que acabam produzindo problemas cardíacos, né? A questão da alimentação, mas pessoas que acabam tendo também já nos seus exames preliminares, né, ali detectados alguns problemas, já pode ser um sinal, por exemplo, de alerta, né? A gente falava sobre pressão arterial, por exemplo, é um deles, né? Sim. Dr. Choi, quais são então os fatores, vamos formular uma pergunta, que eu acho que assim fica melhor. Quais são os fatores de risco para uma pessoa ter ou ficar alerta com problemas cardíacos? Quais são? Hay muchos factores. En el hombre lo principal es el sexo. El hombre solo por ser hombre tiene un factor de riesgo mayor que la mujer. Aparte de eso, la historia familiar, la historia de diabetes, si fuma o no, cómo está su colesterol, la falta de ejercicio, la dieta, todas esas cosas tienen que ver. Hay varias cosas que tú puedes eliminar, como tú puedes controlar tu presión, pero tú no puedes controlar tu historia familiar, ni puedes controlar tu historia de cómo has manejado la grasa tu familia, o sea, el colesterol de si es familiar o no. Exatamente. Ahora, puedes evitar el fumar y puedes evitar
las bebidas alcohólicas que producen daños al corazón también. Ou seja, nós temos coisas que nós prevenimos. Como sempre nós falamos aqui, a Família Health Clinic, junto com os nossos profissionais, e hoje o Dr. Choi é a nossa referência, é quem dá as nossas guidelines e tudo mais, você deve fazer os seus exames de check-up anual para você saber como está a sua saúde, para saber como está o seu peso, para saber como está o seu bioquímico, para saber como está o seu fígado, rins, colesterol total e frações. A gente sabe que então a história familiar é algo que é uma herança que você carrega, mas tem como modificar. Tem como você sim fazer exames e você checar que existe uma condição onde você previne as doenças, previne, por exemplo, o que o colesterol alto, uma hiperlipidemia, o que isso causaria nas artérias e no coração, Dr. Choi? Lo que causa es depósito de grasa. Grasa é gordura, gente. De gordura, sí. Y arriba de la gordura se deposita calcio. El calcio llega un momento en que se rompe, al romperse produce un coágulo y eso produce el infarto. Pois é. Y Essa é a fisiopatologia do infarto. Por que é importante? Começa só com um colesterol alto. Começa só com um triglicérides alto. E eu vou falar uma coisa que eu acho muito interessante, que o Dr. Choi falou. Mulheres tem um fator mais a favor do que homem. Qual é o fator? O estrógeno, tá certo, Dr. Choi? Sí. Por que o estrógeno protege a mulher? No sé exactamente por qué, pero yo creo que es la palabra de Dios. Amém. Nós também. Nós então, cremos em mas Deus. Tá, aliás, eu ia até entrar em cima dessa fala que o doutor fez, falando que a incidência, por exemplo, em homens é maior, né? Só que a gente tem visto com bastante recorrência notícias que são baseadas também em alguns estudos, falando que cada vez mais mulheres estão, por exemplo, tendo problemas cardíacos, estão infartando. E outra, o doutor acho que não mencionou a questão da idade, não sei qual que é o percentual aí, que a idade pode ter também para esse tipo de surgimento, né? Vamos cardíaco, mas como é que Vamos se explica isso, Dr. mulheres mais jovens tendo também agora alguns episodios cardíacos? Yo creo que el problema está en primera la vida estresante que se vive ahora, en segunda la cantidad de drogas que se usan, tercera es que las mujeres fuman libremente igual que los hombres ahora, y el estrés de la vida cotidiana, eso es muy importante. Todo eso ha producido el incremento de factores en las mujeres. También el uso de anticonceptivos, que ya aquí se ve de las niñas después de los 16, 17 años. Sí. Eso produce muchos problemas de coagulação. E isso predispõe, então, a problemas de coração. E eu me lembro até de uma outra notícia, a gente lida com a notícia, a gente vai lembrando aqui, né? De uma moça também jovem, isso repercutiu muito há poucos dias atrás no Brasil, se não me engano, acho que ela tinha 23 anos, morreu também num centro cirúrgico, quando ela estava ali realizando uma cirurgia de lipoaspiração, correção no joelho, não sei se os doutores acompanharam isso. Ela também teve ali uma parada cardiorrespiratória e parece que depois chegou-se à conclusão que teria tido ali uma trombose, uma coisa do gênero. Isso está dentro dessa estatística agora recente? O Dr. Choi vai explicar o que aconteceu então com essa menina que estava fazendo uma cirurgia plástica e teve o que ela parou na mesa cardíaca. La grasa produce émbolos y es lo que nadie piensa, pero sí produce émbolos. Cuando usted remueve la gordura, se produce émbolos. E isso provavelmente foi essa embolia gordurosa que matou essa jovem, que foi fazer um procedimento estético de uma simples lipoaspiração. No joelho, uma coisa que aparentemente joelho, não teria assim muito... É a vaidade, né? De você usar uma mini saia, usar um shorts e querer que o seu joelho esteja perfeitamente com... Nós temos um colega... Lembrando muito bem que a culpa não é da paciente, isso é uma fatalidade. Sim. Então ela quis fazer uma coisa boa, bonita, quis ficar melhor, se sentir melhor e teve essa fatalidade. Então é importante a gente estar enfatizando isso, né? Que por mais segura que uma cirurgia possa ser, sempre tem riscos. Por falar em riscos, a gente na Família Health Clinic, nós fazemos uma coisa que se chama Surgical Clearance.
O que quer dizer isso? Para você poder se submeter a uma cirurgia, o Dr. Choi e a nossa equipe, eles fazem... Hoje mesmo nós estávamos discutindo com um outro profissional que trabalha na clínica quais seriam os exames que o Dr. Choi recomenda, porque sempre nós analisamos os pacientes e tal, para que a gente faça um risco, a gente consiga ter um controle ideal do paciente para que ele vá para uma cirurgia com o menor risco possível. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? O surgical clearance, aquele que é o risco cirúrgico. Como o senhor faz essa avaliação? Normalmente lo que necesitamos es un Roentgen del pecho, un electrocardiograma y unos análisis de sangre que demuestren principalmente la función renal y los electrolitos. Eso es muy importante. El conteo de sangre y la coagulación, que es el PT-PTT. Esos son lo inicial para calcular los riesgos que puede tener un paciente en ir a una operación. E o eletrocardiograma, obviamente, em alguns casos, o senhor também pediria um raio-x de tórax, né, Dr. Choi? Então, basicamente é isso, e nós oferecemos tudo isso na Família Health Clinic. Uma outra consideração é o nosso programa de emagrecimento, né? O Weight Loss Program. Sabemos que uma pessoa que se torna muito obesa, ela sobrecarrega o coração. Dificilmente você vê uma pessoa muito obesa longeva. Então é importante a pessoa, quando está percebendo que está com sobrepeso, tentar diminuir esse peso para que o coração não fique sobrecarregado. Essa coisa é muito importante. E nós falávamos sobre uma outra coisa aqui, deixa eu só voltar, falamos da miocardite, na sequela do Covid. Uma coisa muito importante, olha o detalhe, Márcio, que o Dr. Choi pode comentar muito bem. Uma infecção de dente pode levar a uma endocardite bacteriana. Sim. Né? Isso é gravíssimo. Quer dizer, às vezes a pessoa acha que um problema de dente não é tão problema, e às vezes até trata o dente, mas como sequela fica com um problema gravíssimo, Dr. Choi, no coração. Sí, el problema de la endocarditis bacteriana es más común cuando hay un problema valvular. Por ejemplo, que tenga o haya tenido artritis reumatoidea de joven, o problemas de enfermedades infecciosas de la garganta cuando era joven, que le ha afectado las válvulas. La gente que tiene un soplo casi siempre tiene mucho mayor riesgo de predecir endocarditis. E tá aí, né? São todas condições que são possíveis de serem detectadas, né? Desde que a pessoa esteja atenta e vá buscar essa ajuda prévia, né? O Dr. Choi mencionou aqui o sopro cardíaco, para explicar para quem ainda não viu falar nisso, é importante, é quando alguma das válvulas está funcionando inadequadamente e acaba tendo um certo vazamento por dentro dela. Então, você vai fazer a ausculta cardíaca, você ouve aquele isso é o que o professor Peter Choi falou sobre sopro. Já é possível detectar. Que pena, pessoal, que pena que a gente tem um tempo limitado aqui, mas quero reforçar o convite, né? Sexta-feira, se vocês puderem estar por aqui. Inclusive, terça que vem a gente pode trazer novamente o Dr. Choi. Peter Choi, vai ser fantástico, tenho certeza que todo esse conhecimento também vai ajudar bastante a compreensão da nossa audiência, né? E a gente pode abrir também um leque aqui para falar de outras situações dentro do que já é comum, né, no atendimento de vocês ali na Família Health Clinic. Doutor Thomas, doutora Ana, doutor Peter, deixa eu só aproveitar para a gente arrematar assim em 10 segundos. Vamos deixar escolher um telefone. Ok, telefone principal PABX 954 531 0461. E temos o WhatsApp 954 330 7632. Legal. Forte abraço para todo mundo. Tô indo embora. Naldinho tá chegando, já tá por aqui com A Tarde é Nossa. O Direto da Redação volta amanhã ao meio-dia. Eu, se Deus permitir, retorno amanhã às 7 da manhã, compondo a bancada do Bom Dia Nossa Rádio, aqui dos estúdios da Flórida. Valeu demais. Tchau, tchau.